Bem-vindos ao podcast Saúde das Mulheres em Portugal. O rastreio, a detecção precoce e o acompanhamento dos doentes e sobreviventes de cancro têm sido alguns dos temas discutidos nestas conversas. O professor Miguel Abreu, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, é o convidado deste episódio dedicado aos métodos e à inovação na luta contra o cancro, em especial aos que mais afetam a saúde da mulher. Professor, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito este convite para estar connosco em mais um podcast da saúde das mulheres. Obrigado Eu começava... Obrigada também. Começava por lhe fazer uma pergunta de enquadramento, digamos assim, e como médico oncologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, qual é o estado atual da oncologia em Portugal e como é que estamos posicionados até relativamente aos outros países europeus? O que é que ainda há para fazer? O que é que tem sido feito? Eu acho que, acima de tudo, e a minha ideia sobre a oncologia é sempre pensar no futuro, e houve toda uma evolução ao longo dos anos que o país tem que orgulhar. De qualquer forma, temos que sempre pensar para a frente, e começando pela área do cancro, obviamente, que é uma área que interessa muito às pessoas, que é uma área impactante, efetivamente, porque se pensarmos no nosso país, 25% das mortes que tivemos no país em 2019 foram por esta doença. E obviamente que não só a morte, não só a morbilidade que é causada pelos tratamentos e pela própria doença, como aos anos perdidos também em gente jovem, tudo isto faz com que o cancro tenha obviamente que se transformar numa prioridade nacional. Obviamente não só os gastos, muitas vezes se pensa sobre os custos, mas são não só os custos diretos, com os tratamentos, com os novos fármacos, com o que é preciso fazer para tratar melhor estes doentes, mas obviamente também com a perda da capacidade funcional, produtiva, quando pensamos que muitos dos nossos doentes estão ainda em idade produtiva e, portanto, todas as mazelas que possam ficar dos seus tratamentos, das suas doenças, vão impactar claramente aquilo que é uma dinâmica familiar que muitas vezes se perde ou, pelo menos, se altera muitas vezes de uma forma drástica após um diagnóstico destes. Claro que a evolução do cancro é realmente espantosa nos últimos anos em termos daquilo que é a nossa maneira de pensar as doenças, porque as compreendemos melhor e, portanto, também as tratamos melhor. Percebemos que não há um só cancro, há várias doenças, e essa forma também de as perceber melhor, obviamente nos torna mais capazes de termos mais sucesso. E, portanto, se calhar há alguns anos a tónica não era tanto em sobreviventes de cancro, mas também mudamos, não é? A nossa tendência para pensarmos agora também nos sobreviventes, porque realmente, e felizmente, eles são cada vez mais e em maior número. E, portanto, é sempre uma mensagem de esperança. Claro que o próprio país também tem que se adaptar. Nós temos métricas internacionais em que Portugal, felizmente, está bem posicionado, mas ainda assim há áreas também dentro da própria oncologia em que precisa claramente melhorar. Os avanços foram enormes dentro do país, mas temos sempre que pensar no futuro, querer um bocadinho mais e tornarmos-nos melhores naquilo que fazemos. Principalmente, a grande questão é sermos um bocadinho mais agregadores, ou seja, sermos um bocadinho mais organizados enquanto país. Temos que perceber que somos um país do sul da Europa, portanto somos um país, obviamente, com uma realidade geográfica que é desfavorável. Não somos dos países mais ricos, obviamente, mas temos também potencial bom no país e é esse que temos sempre que potenciar e querer melhorar e catapultar o país com base nessas qualidades que também temos. E uma das grandes qualidades que o país tem é ser um país pequeno, portanto toda a gente da área da oncologia se conhece. Nós temos a centralização da maioria dos casos, se escolhermos 2 ou 3 instituições de saúde, elas concentram a grande maioria dos casos de doenças tratada e, portanto, isso é uma grande mais-valia. A grande questão é sempre sabermos como é que nos devíamos organizar ainda melhor para possibilitar, se calhar, mudar um bocadinho as mentalidades também e, portanto, a literacia em saúde que é sempre falada aqui é fundamental também, ou seja, pensar, por exemplo, que os doentes portugueses que estão a ser tratadas, por exemplo, no centro do país, poderiam vir, por exemplo, para o norte do país para entrar num ensaio clínico, não é? Ou seja, pensarmos que não pertencemos propriamente a uma instituição de saúde. O doente deve pensar que deseja o melhor para si. E se o melhor para si naquele momento é-lhe oferecido, por exemplo, no norte, essa rede devia funcionar de tal maneira eficazmente para que o doente realmente num determinado momento, se o melhor estivesse no norte, viesse para o norte, se o melhor estivesse no sul, fosse para o sul, mesmo sendo do centro. Já nos deu aqui, nesta primeira abordagem, aqui alguns tópicos que podemos vir a desenvolver de uma forma mais em pormenor, digamos assim, sobre este grande tema. Um deles, os rastreios.
E, nomeadamente, lembrei-me quando estava a preparar também esta nossa conversa, a questão da vacinação do HPV, por exemplo. Portanto, os rastreios, a vacinação têm sido medidas que foram implementadas e que julgo eu, da minha opinião, e é isso que lhe também quero perguntar, que trouxeram ganhos nesta área da oncologia, nomeadamente num diagnóstico precoce de várias patologias. São sinais positivos? Portugal apresenta sinais positivos? Em relação a isso, acho que temos de estar todos muito contentes, não é? Mas para quem nos está a ouvir e que não está tão dentro destas questões, perceberem que há determinados cancros que estão associados a determinadas infecções. Ou seja, o HPV, que é o vírus do papiloma humano, associa-se em quase 100% dos casos a um tumor do colo do útero. E, portanto, esta ideia que existe uma infecção que altera os tecidos normais para cancro. Se nós conseguirmos combater esta infecção, esses tecidos, essas células normais não se vão transformar em cancro. Portanto, esta é a ideia que tem que passar para a população. E felizmente que Portugal rapidamente difundiu no seu Plano Nacional de Saúde para as crianças também a vacinação contra o HPV. Teve também uma caminhada, não é? Não se começou logo. Felizmente agora não só para as meninas, mas também para os meninos. Relativamente porquê? Porque este vírus também se associa a determinados, claro, os meninos não têm colo do útero, obviamente, não é? Mas também se associa ao cancro do pénis, por exemplo, e portanto essa proteção para os meninos também lhes vai fazer falta. Para um cancro que é raro, de facto, mas se não o tiverem, tanto melhor. Portanto, é a evolução da ciência, é um benefício da evicção do cancro. Qualquer doença, e também aqui nesta área, o tentarmos prevenir é a nossa maior chance de cura. E é por isso também, falando na saúde da mulher, que o cancro do colo do útero nos países, pelo menos ditos desenvolvidos, como esperemos sempre que Portugal se encontre nesses países, realmente nós temos já as estimativas para 2040 para o país em termos de cancro, e o que percebemos é que o colo do útero, que neste momento está nos 10+, perde claramente o seu espaço, porque efetivamente, porque todos aguardamos incessantemente que realmente o efeito da vacinação ao longo destes anos venha a verificar nos anos próximos. Relativamente aos rastreios, com certeza que também outros colegas meus aqui falaram nestas conversas, mas também é algo muito importante, ou seja, um dos pilares do cancro, mais uma vez, é a prevenção ou a detecção precoce. Os rastreios, falando na detecção precoce, as pessoas precisam de perceber que em algum tipo de cancro nós conseguimos, com exames que estão ao alcance de todos, portanto são reprodutíveis, são exatamente iguais aos que fazem no norte, ao centro, ao sul, conseguimos detectar muitas vezes lesões malignas já em fase inicial, ou então em alguns cancros em que nós conhecemos qual é a sua história, qual é a sua caminhada, conseguimos detectar as lesões precursoras de um tumor maligno. E, portanto, se as detectarmos precocemente, tratamos, intervimos e não deixamos evoluir para cancro. E, portanto, este conhecimento fez que, ao longo dos anos, felizmente também aqui um papel, nunca é mais de dizer, da Liga Portuguesa contra o Cancro, que assumiu para si esta função do Estado, nomeadamente para o cancro da mama, que é aquele de facto mais antigo, e que temos uma cobertura populacional, ou seja, as senhoras que a devem fazer, 98% estão cobertas e são chamadas para o rastreio, o que é uma meta também que nos temos que orgulhar. De qualquer forma, há outros rastreios que não estão neste mesmo nível. O cancro do colo do útero é feito de forma diferente, não é o rastreio do colo do útero. Antigamente toda a gente falava muito no Papa Nicolau, agora não é o Papa Nicolau, porque nós fazemos um teste diferente em que queremos perceber qual é o tipo do vírus, porque há vários vírus HPV. Nós fazemos a tipagem do teste HPV agora, vamos dizer que é o Papa Nicolau da modernidade um bocadinho diferente, para Papa que as Nicolau pessoas percebam sim, lá em familiar. Casa, mas ao contrário da Liga, que na mama as convoca diretamente à Liga, aqui o rastreio do cancro do colo do útero no nosso país está assente um rastreio oportunista e uma convocatória a partir dos médicos de família. E, portanto, aqui a cobertura não chega aos 70%, portanto, continuamos aquém e, portanto, também há algo a fazer. O dos rastreios implementados já, aquilo que está de facto muito deficitário é o cancro coloretal e, portanto, agora também houve uma caminhada, ou seja, felizmente também já temos as comparticipações da colonoscopia com sedação, e acho que isso também é um passo importante, porque nem toda a gente tem tão boa tolerância a esse exame e, portanto, não há razão para que as pessoas não adiram mais a esse. Porque normalmente não aderem exatamente por terem medo ou receio. E não só porque se nós juntarmos até mama, cancro
do homem e da mulher, o cancro coloretal é um dos tops, não é? Dos mais frequentes. Portanto, a população tem que aderir a isso. Claro que a nossa caminhada é melhorar a adesão, claro que só vamos melhorar a adesão, mais uma vez, se as pessoas valorizarem o que têm à sua oferta e que aquilo que é importante para elas e que será para muitas doentes a chance de ser curadas. Claro que nós, ainda assim, a DGS e toda a parte governamental tem que apostar nesta maior adesão e já está a pensar em alargar os rastreios a outros tipos de cancro, nomeadamente ao pulmão, numa faixa etária, claro, que é completamente diferente destas, não é só pela idade, mas também pelos hábitos tabágicos, portanto a população será diferente, e ao cancro gástrico, ao cancro do estômago, já que nós também somos dos países com maior taxa de incidência de cancro gástrico, que também sabemos está associado ao consumo dos enchidos, do fumeiro, da quantidade grande de sal, que temos grandes quantidades em determinadas zonas do país. Portanto, o rastreio não é só as pessoas aderirem, as pessoas fazerem o rastreio, mas depois toda a parte institucional, hospitalar também, tem que dar resposta, porque senão foi perda de tempo, não é? Portanto, acho que acima de tudo os pilares que foram definidos também na parte, em termos da DGS, naquilo que é o hub português, que ao fim e ao cabo é a cópia daquilo que é o europeu, que é da prevenção, diagnóstico precoce, portanto já falamos destas duas, onde entra o rastreio, depois falamos dos tratamentos e do acesso, onde com certeza vamos falar também da investigação e dos sobreviventes, e eu acho sempre que há aqui uma parte também que é muito importante para falarmos, que é das áreas raras, dos tumores raros. A Europa fala muito do cancro pediátrico, que acho que sensibiliza muitas pessoas, não é? Porque uma criança ter cancro é uma coisa impactante para si, para a sua família, para os seus pais e para toda a sua família, e que muitas vezes são crianças muito pequenas e um momento feliz do casal, que é ter um filho, etc., torna-se realmente num pesadelo e numa situação de um stress e de facto de uma situação muito marcante para a sua vida. Os cancros raros é algo que é muito importante pensar e é mais uma vez um bom exemplo de como a estratégia portuguesa não existe em termos de concentração e de networking e de organização. Não podemos admitir que um cancro raro, pediátrico ou não, que são raros felizmente também, seja tratado ao virar da esquina. Felizmente em Portugal o cancro pediátrico está realmente reunido em 3 centros, no IPO do Porto com a associação ao São João, no Pediátrico em Coimbra e no IPO de Lisboa temos estes centros, mas ninguém pensa em fundi-los nunca, não é? E isso era uma coisa completamente impensável no nosso país. Outra coisa são os cancros do adulto também raros, não é? Que existem, por exemplo, os sarcomas de partes moles, não é? Portugal tem 5 centros, se calhar os 5 são demais, e acima de tudo, se existir um sarcoma que é tratado noutro centro, não há penalização nenhuma para esse centro que trata, nem que trate mal. Portanto, temos que pensar de uma vez por todas que tem que haver medidas governamentais, ministeriais, para não permitir determinadas situações. Uma organização, não é? Porquê? Porque temos que pensar que, com toda a boa vontade que todos os colegas têm em todo lado, que eu não tenho a menor dúvida que o tenham, não são quem trata melhor estes doentes. Portanto, temos de ter consciência disso. Isso em todos os países está mais do que bem documentado. Ou seja, quem trata pouco, quem não está habituado a tratar, vai tratar pior. E o que é que vai fazer? Vai fazer com que esses doentes não sejam bem tratados. Ao não ser bem tratados, a sua sobrevivência diminui. Portanto, temos de tomar medidas. Se realmente as pessoas continuam a tratar mesmo tendo um caso por ano, tem que haver uma medida do Ministério a dizer que esse hospital não é financiado por esse tratamento. Tem que haver uma medida de raiz. Há uma medida de fundo realmente que pode chocar. Tem que ser. Tem que se pensar sempre, acima de tudo, o que tem que estar é pugnarmos pelo bem dos doentes. Sem qualquer receio nosso. Não é? Se calhar há cancros que podem ser tratados em várias instituições. É o caso de tumores muito frequentes. Não é? O cancro da mama, por exemplo, o cancro do cólon, o cancro da próstata, não é? Pronto. Agora, temos que pensar que nem todos os centros, por exemplo, têm radioterapia dentro das suas portas, não é? E se pensarmos, por exemplo, num cancro do reto, quando criaram os centros de referência, enchemos o país de centros de referência de cancro do reto. Ou seja, mais uma vez, uma oportunidade completamente perdida. Ou seja, centros de referência no país, para concluir, para quem nos está a ouvir, nunca foi possível no nosso país. A questão da investigação e dos ensaios clínicos, eles são, e também o professor já aqui o frisou, que são de extrema importância e são um dos pilares também da medicina, claro. E aqui na área da oncologia fundamentais. Tem havido mais ensaios clínicos
e tem havido mais investigação em Portugal. E ia começar a falar nisso, mas o que é que ainda está por fazer, ou o que é que está a faltar, na sua opinião? Acima de tudo, fala-se muito de investigação em oncologia, os ensaios clínicos são uma pequena parte dessa investigação. De qualquer forma, também não temos tempo para falar de tudo, portanto temos que nos focar. Nós temos um trabalho feito da última década e percebemos, claro, que os avanços são enormes, não é? De qualquer forma, o que é que nos falta? Falta-nos muita coisa ainda no país. Falta-nos, acima de tudo, e muitas vezes falamos dos ensaios clínicos promovidos pela indústria farmacêutica e os ensaios clínicos mais académicos promovidos por aquilo que é da iniciativa do investigador. E temos que tentar explicar isto lá para casa para quem entenda. Às vezes, os ensaios clínicos promovidos pela indústria farmacêutica, as pessoas são levadas a ouvir muitas vezes que são ensaios maus, e não são de todo. Ou seja, para explicar, a indústria farmacêutica desenvolve uma determinada molécula, uma determinada droga, um determinado fármaco novo. Vários são os exemplos, no meu centro também, mas em todo o país, em que a doente, por ter entrado naquele ensaio clínico que nós tínhamos na altura aberto, promovido pela indústria que promove o medicamento, fizeram o tratamento que nós agora fazemos a todas, que está reembolsado anos antes. Ou seja, tiveram a hipótese de fazer um novo medicamento que depois se tornou o standard, ou seja, que todas as doentes vão fazer porque realmente os resultados foram muito melhores do que o que nós fazíamos na altura, e elas, por entrar no ensaio clínico, tiveram essa possibilidade de o fazer muito tempo antes de ele ser comparticipado e existir num país. Portanto, temos que pensar que os ensaios da indústria existiram sempre, e felizmente que eles existem, porque também temos que explicar às pessoas que o ensaio clínico exige que o doente venha muito mais vezes ao centro que o que viria, colher muito mais análises que o que viria. Porquê? Porque temos que explicar porquê. Porque estamos a testar normalmente uma nova molécula, ou então uma nova combinação, uma coisa diferente do que fazemos. E claro que quem promove os ensaios clínicos quer que o doente que entra no ensaio clínico já é muito rastreado, são só os doentes capazes de compreender, são só os capazes de dar o alerta à mínima coisa que aconteça, que o rim está a funcionar bem, o coração está a funcionar bem, o fígado está a funcionar bem, qualquer coisinha a menos. É um doente que não tem interesse aqui entra no ensaio clínico, mas quem o promove de todo quer que aconteça alguma coisa de mal àquele doente. Quer que qualquer coisa que aconteça menos boa, seja uma coisa adversa do medicamento que está a fazer, seja rapidamente conseguimos intervir para que não se torne grave. E, portanto, exige, em termos éticos, regulamentares, que ele venha mais vezes, colha mais análise, ou seja, esteja muito mais debaixo do nosso olho e da nossa atenção. À conta disso, também é pago aos doentes as deslocações ao centro, porque quem promove percebe que essa exigência não é fácil para o bolso de muitos doentes. Portanto, mal de nós, porque é que não havemos de participar nestes ensaios da indústria? Isso não são maus participar. Se deviam ser os únicos, não. Mas não são maus. Trazem dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, trazem dinheiro às instituições. E é também a maneira dos centros portugueses, os doentes portugueses, terem acesso aos grandes ensaios internacionais. Ou seja, estarmos taco a taco a combater e a participar como todos os centros do mundo de qualidade em oncologia. Não se pode fazer oncologia de qualidade sem ter ensaios clínicos. Claro que depois fala-se muitas vezes dos ensaios de iniciativa do investigador. Ou seja, por exemplo, um oncologista dedicado a uma determinada área, a mama, por exemplo, ao colo do útero, falando nas senhoras, não é? E eu queria muito estudar uma determinada associação nas doentes de colo do útero, porque acho que faz sentido. Isso seria ótimo, ou seja, uma pergunta que parte de quem trata as doentes, que é uma pergunta muito pertinente, não é? Porque normalmente quem trata tem um volume de doentes, tem também a capacidade para realmente para questionar. E, portanto, depois o que é preciso fazer? É desenvolver protocolo. É sentar-se, é conseguir, com uma estrutura por trás, desenvolver quantas doentes são precisas para responder a esta pergunta. Como é que vamos fazer? Vamos comparar isso com o que já se faz? Vamos não comparar? Como é que se vai desenhar o estudo? Qual é o grande problema disto tudo? Claro que isto era o ideal. Primeiro porquê? Porque, felizmente, em Portugal, que é também uma grande qualidade do país, é que nós tratamos bem os doentes. E, portanto, isso é uma grande qualidade também nossa. E que não é aproveitada. Ou seja, nada se faz de investigação portuguesa, que podia também ser um chamariz para o país. Mas, de facto, as instituições estão assoberbadas de trabalho de doentes. E, mais uma vez, o espírito português sempre foi a parte assistencial, ou seja, tratar o doente. Não percebendo que muitas vezes esta parte mais académica, mais também desenho de estudos,
é porque tratamos bem os doentes, é porque tratamos doentes e é para tratar melhor os doentes. Portanto, isto não são áreas concorrenciais, é uma evolução de uma qualidade que se quer assistencial. Caminham lado a lado, diria eu, não é? Obviamente. Mas, claro, quando há pressão de tratar milhares de doentes, quando vêm muitos doentes à instituição, quando as instituições se deparam com faltas de recursos, ainda estar a pensar em algo mais que não seja dar suporte aos doentes que nos chegam pela porta dentro, é difícil. E dizer assim, não, temos realmente estes clínicos, já são pouquíssimos para o que nós precisamos, mas desses pouquíssimos, um dia deles, por semana, não vai ser ver doentes, vai ser dedicar-se à investigação. Quer dizer, por muito boa vontade que as instituições tenham, que também não quero dizer que as instituições não tenham essa boa vontade, e até não entendam que isso deve ser uma evolução. Mas é uma gestão difícil. É uma gestão difícil no dia-a-dia. É preciso mais 24 horas. E é preciso também que o nosso CEO, que o nosso Ministro da Saúde, perceba que isso é uma evolução positiva na qualidade do nosso Sistema Nacional de Saúde. Porquê? Porque não é só uma pessoa querer. Tinha muita vontade de fazer. Não é só isso. Temos os doentes, sim ou não. É preciso unirmos a vários hospitais ao mesmo tempo. E depois quem vai colher os dados nesses hospitais? É preciso contratar uma CRO, que é uma pessoa que é contratada para colher. Quanto custa essa pessoa? Não é? Quanto custa essa pessoa? É preciso desenhar tudo. Também tudo que nós desenhamos dentro de portas também tem que ir às mesmas coisas, às mesmas entidades, para autorizar o ensaio, para as entidades regulamentares dentro de portas e fora delas nacionais. Portanto, ao fim e ao cabo, a burocracia, que realmente é difícil para um promotor que realmente está muito habituado e etc., e que tem uma grande máquina por trás a ajudá-lo a calcular o número de doentes, a parte de estatística toda, tem pessoas só a trabalhar em escrever os protocolos, que nós não temos. Portanto, tem que ser criado. Uma coisa muito importante. Nas instituições hospitalares que realmente têm essa capacidade, têm que ser criados estes gabinetes. Tem que perceber que é preciso que estas estruturas existam. Porque um médico que só vê doentes de manhã à noite é pobre. É pobre para a instituição, é pobre para o país. Muitas vezes acaba por estar a dizer que passa pelo dia-a-dia algum conhecimento, depois não consegue passá-lo para essa investigação. A grande questão do nosso país é não perceber, não é por falta de doentes, não é por tratar bem, mas não fazemos nada com os doentes que tratamos. Ou seja, não temos uma única estatística do que fazemos. Quando nós vemos no país, por exemplo, vemos a entidade reguladora da saúde, que é uma entidade muitíssimo importante e que de vez em quando, regularmente, analisa umas métricas em saúde. O tempo disto, o tempo daquilo, o tempo do outro. Isto está consagrado na lei, essa entidade vistoria de uma frequência estabelecida essas métricas, o tempo que demora, as cirurgias que ainda estão em atraso, também na área da oncologia, como sabem. Pronto. Mesmo a ESD, portanto, a entidade reguladora da saúde, em que o governo está por trás e etc., tem imensa dificuldade em buscar esses dados aos hospitais. Portanto, é para perceberem que, infelizmente, há uns anos atrás tivemos aquilo que é a informatização dos hospitais, ou seja, os processos clínicos eletrónicos, achamos o papel. Foi outra perda de oportunidade do país, mais uma vez, porque ninguém pensa a longo prazo. Como é que se permitiu, isto falando nas instituições do Serviço Nacional de Saúde públicas, que todas elas comprassem o seu sistema? Como é que se permitiu isto? Obviamente que, quando queremos comparar o A com o B, os nossos sistemas não são iguais, pronto. Nada se consegue extrair automaticamente, nada se consegue comparar. Para comparar é preciso tudo à mão, uns e outros de um lado e do outro. Nunca nos tornamos competitivos. Nesse sentido, porquê? Porque lá foi mais uma perda de oportunidade. Quem estava na altura não ter visão estratégica. Claro que só interessa informatizar os centros, para depois eu perceber assim, olha, eu quero saber, desde o tempo que o doente faz uma biópsia de um tumor qualquer até começar o tratamento, eu quero saber qual é o tempo. Se fizer esta pergunta, não sabe responder. Nem o CEO da saúde, nem o Ministério, as altas cargos da saúde não sabem responder, não conseguem, não ter. Até podiam querer ter, mas não têm. Nem vão ter. Automaticamente. Portanto, tudo começa mal na base. As políticas em saúde só se podem estabelecer quando nós temos uma clara realidade do que se passa. E não há que ter medo da realidade que temos. É preciso reconhecer humildemente os nossos erros para pensar na maneira de os havermos de ultrapassar. Agora, realmente é o que eu digo. Tem que haver uma estratégia. Tem que haver uma organização. Não se pode dizer, não, o doente é deste hospital, sobrecarregue-se este hospital até ao limite. E depois um exame demora meses e o doente espera meses. E nós vivemos bem com isso. Apesar de acharmos que essa espera não é admissível. E não é critério de qualidade. Então o que é que vamos fazer com isso? O hospital não vai triplicar a sua capacidade de fazer exames de hoje à amanhã. Isso não existe em lado nenhum do mundo. Então por que não desbloquearmos?
Percebe? Tudo isso era claramente a mesma coisa como a acessibilidade aos novos medicamentos, etc., que é um tema que eu também acho muito importante, é muito caro às pessoas. É isso que eu queria dizer, que o nosso tempo já se prolongou de alguma forma e que ainda gostava também que me desse uma última análise relativamente aos tratamentos, e julgo que era isso que agora me ia exatamente abordar. Portanto, relativamente à adesão ao tratamento, e até porque também houve inovação terapêutica, mas essa inovação muitas vezes também é sinónimo de mais dinheiro e de custos. Calculo que me vai dizer também que também aqui também nos precisamos de organizar. Qual é a sua opinião e de que forma é que poderíamos dar acessibilidade do medicamento e da terapêutica a todos os doentes? Claro que a organização é sempre que está assente, mas acima de tudo, aqui também tem que haver uma posição social. Nós, como sociedade, temos que perceber que fármacos, que inovação queremos dar à nossa população. Ou seja, o que é que nós temos que pensar? A inovação na oncologia, e isto não falando nas novidades, falando mesmo daquilo que são fármacos que tiveram um impacto realmente, que mudaram a nossa capacidade de realmente tratar, porque os ganhos que nos trouxeram foram claramente diferentes. E muitas vezes também melhores tolerados, que era o que fazíamos na altura, etc., custam dinheiro. Depois, para que as pessoas percebam, quando esse fármaco começa de novo, nós temos uma entidade grande que nos regula, que é a entidade europeia. Portanto, os países europeus regulam-se por essa entidade europeia. Portanto, depois da entidade europeia dizer, sim senhor, este fármaco existe novo, tem dados robustos para um tumor da mama avançado nesta fase de tratamento. Portanto, define quais são os doentes, baseado no estudo que sai, quais são os doentes que devem ser elegíveis. Depois tem que haver todo um processo interno do país. Mas lá estamos nós. Pronto. E, portanto, depois o nosso Infarmed, português, exige depois tudo uma série de um processo burocrático, com as suas vicissitudes, de tempo, de critérios, etc. O que é que nós temos assistido nos últimos tempos? Temos assistido, de facto, o que é? A movimentações cada vez mais de doentes. Porquê? Porque percebem, porque os seus oncologistas assim transmitem, que infelizmente no sistema muitas vezes público e mesmo às vezes também privado em algumas situações, pensando que o sistema privado se suporta muito também num seguro que é a ADSE e que não é um seguro nenhum, agora tem acesso exatamente ao que tem o público, portanto era outro assunto para debatermos o que é que esse seguro que os trabalhadores do Estado contribuem dá ou não dá acesso. De qualquer forma, o que essas pessoas percebem é que o seu oncologista transmite que por aquilo que é as normativas de orientações de tratamento, ela deveria fazer uma determinada molécula, nós não lhe conseguimos oferecer. E isso é um terror para as doentes. Da nossa parte, como oncologistas, temos que lhe dar essa informação, não acho que se deva esconder, devemos dizer, e realmente depois começa uma luta das doentes. Começa uma luta, aquelas que têm muitas vezes seguros privados, e é também por causa disso que os seguros privados têm aumentado no país, porque é as pessoas perceberem que o Serviço Nacional de Saúde não lhes dá acesso ao que elas querem ter. E é esse enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde que faz com que esse aumento dos seguros privados de saúde aumentem. Temos que perceber perceber se queremos que os doentes tenham ou não tenham todos ao mesmo acesso aos mesmos fármacos, perceber que, com certeza que haverá alguns com maior potencial económico que têm acesso, mas que eu não estou a falar desses. Eu estou a falar de que aqueles fármacos que nós achamos que são benéficos, conseguimos lutar para que todos tenham um acesso. Isso é o que também, em termos de Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, mais me incomoda. Ou seja, o mesmo doente tratado para o cancro da mama na mesma indicação no norte, no centro, no sul, no interior, tem acesso às mesmas coisas. E isso é fundamental, porque depois há muita arbitrariedade no país. E é preciso que se diga, há instituições em que realmente as coisas são mais simples, outras que não são mais simples. E é engraçado que as pessoas também percebam isso. Às vezes há instituições de grande volume, em que o volume é tão grande que se gastam milhões de euros nestes novos tratamentos por ano. São vários os exemplos de imunoterapia. Nestas novas também falamos de vacinas e de CAR T-cells que custam 100 mil euros cada administração a cada doente. Portanto, é para as pessoas perceberem. Eu digo muitas vezes que era importante também que os doentes soubessem quanto custa. Porque depois às vezes vão tentar fazer na privada e depois levam 7 mil euros por cada administração no hospital dia. E por muito que as pessoas tenham algum pezinho de meia, que tenham poupado algum durante a sua vida,
incomportável. E muitas vezes voltam atrás, não é? Uma doença avançada em que estado. realmente fazemos tratamento até a doença responder, ou seja, não temos data de fim. Podem fazer 7.000 vezes 20 e tal ciclos, 30 e tal ciclos. Há vários exemplos que têm vindo para a televisão e a público, pessoas que vendem a casa, vendem o carro, vendem o que têm. Portanto, como sociedade não podemos admitir isto. Temos que perceber, fazer um ponto de situação, sabermos como é que são os procedimentos e é muita pena, e também faço daqui um repto a jornalistas que se queiram dedicar de uma forma honesta, não sensacionalista, a perceberem claramente